Obrigado aí, Leonardo, a Cogen, a Biogás e aos presentes. Hoje temos mais esse encontro mensal. Hoje, trazendo aí, até brinquei ontem com o Leonardo via WhatsApp, trazendo uma equipe aí de peso, né? Professor, Horta, e a PSR, né? O Rafael e a Luana, certo? Então, uma equipe de peso aí para tratar de um tema. Eu olhei o tema agora aqui, dá 10 teses de doutorado, né, para falar o que é esse tema. Mas certamente o professor, com a sua experiência, a equipe da PSR, vai instigar não só os associados, o público em geral, mas certamente várias pesquisas, e já está instigando várias pesquisas na academia e no mundo corporativo, porque é um tema pulsante, né? Combustíveis avançados. Então, parabéns a todos pela iniciativa, Cogen, a Biogás, em parceria com a Única, e um ótimo evento a todos. Muito obrigado pela presença aí dos palestrantes e dos nossos associados e do público em geral. Leonardo e a Biogás, por favor, deem as boas-vindas também. Muito obrigado, Gilmar. Em nome da Cogen, gostaria de agradecer a presença de todos que estão presentes online. Aqui na Cogen, presencialmente, nós estamos com a Nádia e o Leonardo da Congás, com o Marco da Zinga e a Maria Clara da Biogás. Hoje faremos o 36º webinar e, como o Gilmar disse, o tema para algumas teses de doutorado, utilização dos usos da cana para avaliar a produção dos combustíveis avançados. Nós teremos 3 palestrantes de peso, nosso professor Horta de Itajubá, e a PSR, o Kelman e a Luana. E gostaria também de comunicar a todos que esse evento ele está sendo gravado e depois nós disponibilizaremos um link no YouTube para quem queira assistir ou quem não pôde participar aqui conosco, e as apresentações também serão disponibilizadas a todos os senhores. Agradeço mais uma vez e passo aqui a palavra para a Maria Clara da Biogás dar as boas-vindas. Obrigado. Bom dia, gente. Quero agradecer, então, a presença de todo mundo também. Acho que vai ser uma reunião muito importante. Tenho muito a aprender, porque também sou nova dentro da instituição, da associação, né? Então, espero que seja uma boa reunião, que todo mundo consiga aproveitar todo o conhecimento compartilhado. Obrigado, Maria Clara. Então, agora, nesse momento, passo a palavra para o professor Horta, que iniciará a sua exposição. Por favor, professor. Bom dia a todos. É para mim um prazer muito grande estar aqui hoje falando alguma coisa sobre cogeração, e mais do que sobre cogeração, sobre o uso de resultados da cogeração num cenário tecnológico que vai acontecer, a gente não sabe exatamente quando, mas é importantíssimo a gente explorar. Eu devo dizer que o grande culpado da gente estar fazendo essa reunião aqui, estou vendo ele aqui, que é o Rogério Almeida, da Tevisa, porque ele que... Pô, gente, vamos lá no Cogen, vamos lá fazer uma apresentação. Eu diria que é uma apresentação no meio de um trabalho desafiador, interessante, vocês vão poder perceber, mas, como nós já estamos comentando desde o começo, tem muito a ver com hidrogênio, e eu estou em Belo Horizonte nesses dias, participando de uma reunião anual que a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, faz, dos diversos grupos de pesquisa que trabalham nas áreas da ANP. Para vocês terem uma ideia, deve estar aqui uns 300 estudantes, professores, pesquisadores, e eu estou surpreendido em ver que praticamente metade, eu talvez esteja exagerando, um pouco mais perto da metade dos trabalhos tem a ver com hidrogênio, de alguma forma. Há um interesse enorme no hidrogênio, e você começa a ver que isso realmente virá. E virá como? Virá para o bem de quem? Dentro de que contexto? Então, dentro dessas dúvidas, explorando essas questões que nós vamos conversar um pouco hoje. Eu agradeço muito, então, a boa recepção que Zilmar, o Newton, o Léo tiveram para a proposta do Rogério, para a nossa proposta, e a nossa apresentação é simples. Eu tenho alguns slides para mostrar a importância da bioenergia, do hidrogênio nesse contexto, né? E a Luana e o Rafael deve estar entrando, né, Luana? Não sei.
vão falar do projeto em si, do trabalho que nós estamos desenvolvendo dentro do contexto da indústria sucroalcooleira, as perspectivas de hidrogênio e, como decorrência disso, dos novos combustíveis avançados, SAF e coisas desse tipo. Né? Como eu faço, Nakamura? Você já compartilha a tela? Eu vou compartilhar aqui. Nakamura vai compartilhar a tela. Tá. Passar os slides. Luana, você faz aqueles slides iniciais da PSR, por favor, e aí eu entro. Pode ser? Pode ser, sim. Eu mando ou eu posso compartilhar aqui? Eu acho que eu mandei para ele a apresentação. Luana, se você puder compartilhar, acho que é melhor, porque aí você pode ir passando também. Acho que flui melhor. Tá ótimo. Tá, mais fácil. Vou compartilhar aqui um momento. Acho que a gente, há 10 anos atrás, iria estar fazendo essa reunião com 54 pessoas, cada um num canto do mundo, com apresentações assim, ninguém ia acreditar, né? Isso é science fiction. Eu sou um deslumbrado ainda, não acostumei com essas coisas. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Sim. Ótimo. Bom, então, seguindo a recomendação aí do Horta, eu vou só brevemente apresentar a PSR e depois eu passo para o Horta fazer os primeiros comentários sobre a questão da bioeconomia e seu papel no futuro da transição energética. Acho que, primeiro, me apresentando, meu nome é Luana Gaspar, eu sou head da área de descarbonização aqui no PSR. É uma área que foca nessa questão da transição energética e nos novos combustíveis que podem ser produzidos para essa transição. E só passar uns 2 slides aqui, só para apresentar a empresa, a PSR. A PSR é uma empresa que já tem 36 anos de experiência. A gente é uma empresa basicamente separada em uma área, metade da empresa é uma área de desenvolvimento de ferramentas. A gente tem ferramentas que são utilizadas ao redor do mundo. E uma outra área é uma área que eu faço parte, que é a área de consultoria. Então, com essas 2 áreas, elas sempre trabalham juntas, para fornecer melhor expertise, melhor visão analítica dessa área de energia como um todo. A gente trabalha mostrando aqui em mais de 70 países, a gente tem modelos licenciados ou consultorias em mais de 70 países, e a gente, desde o início, bem focado no setor de energia, e por esse conhecimento, tanto do setor de energia no Brasil, quanto do desenvolvimento de ferramentas analíticas, que a gente iniciou esse projeto com a Tevisa, em parceria com o professor Horta e o pesquisador doutor que trabalha com ele, o Eric. E vou passar um pouco por Horta aqui. A ideia é comentar um pouquinho no contexto em que esse projeto entra, nesse contexto da importância da bioenergia para a descarbonização brasileira e do mundo. E depois falar um pouco dos objetivos desse projeto de P&D e do modelo que está sendo desenvolvido. Como o Otto já comentou, um projeto que ainda está em desenvolvimento, mas esse modelo foi um avanço bem legal que a gente teve, e por isso que a gente queria trazer o que já conseguiu fazer até agora. Então, vou passar aí para o Horta para fazer, dividir essa sabedoria que ele tem aí, e depois eu volto para falar um pouquinho mais do P&D. Então, fique à vontade. Muito obrigado, Luana. Falar de bioenergia aí para o Cogen, para a Única, é um sujeito responsável. Vocês sabem de tudo, estão nesse mundo, né? Mas eu quero acentuar certos aspectos que eu acho que são muito relevantes nesse projeto, que é o contexto do qual ele parte. Embora quando a gente escute falar de energias renováveis, as pessoas falem quase sempre em solar e eólica, eólica, solar, solar e eólica, é importante a gente saber que a bioenergia é uma forma de energia renovável, é a primeira forma de energia que a humanidade utilizou, está voltando num contexto tecnológico bastante sustentável e é a mais importante forma de energia para a transição energética. Eu vou insistir, é a mais importante que as demais. Basta ver o que as agências internacionais, não é conversa de brasileiro, colocam. Eu peguei aí os dados da REI 21, para vocês verem como uma biomassa deverá passar de 30 hexajoules
para alguma coisa da ordem de 5 vezes mais, 380, muito mais energia nessas projeções. Esse quadrinho verde aí mostra o verde escuro, a bioenergia moderna como deverá entrar. E tem uma expectativa grande também do hidrogênio, esse verde mais claro do lado. Então, vejo que nós vamos conversar hoje sobre hidrogênio, que não é uma fonte energética. Hidrogênio é um vetor energético, como é a eletricidade. A fonte primária poderá ser, provavelmente, também a bioenergia. Então, nesse contexto aí que nós vamos trabalhar, numa visão de futuro que está sendo sinalizada pelas principais agências que pensam sobre isso. Próximo slide, por favor. Esse próximo slide é, talvez para muitos, aí até uma provocação. É curioso, né? Quando as pessoas falam, não, bioenergia é uma coisa já ultrapassada, isso foi a primeira forma de energia, a lenha já não se usa mais no Brasil. Na matriz energética 70, tinha muita lenha no Brasil, mas graças a Deus nós passamos a usar petróleo, formas de energia mais modernas. Isso não é verdade. Eu vou pegar um país para vocês verem, que em absoluto é um país tropical, que é a Finlândia, e deem uma olhada nesse gráfico. Essa linha verde que vai subindo é madeira. Madeira, na Finlândia, uma árvore leva 20 anos para crescer. A Finlândia é a terra do Papai Noel, tá? Uma boa parte da Finlândia está acima do Círculo Polar. A Finlândia foi substituindo nesses últimos 20 anos, vocês podem ver aí, o carvão, o petróleo, o gás natural, manteve uma certa energia nuclear, mas já tem anos que a biomassa é mais importante que o petróleo. Isso não acontece no Brasil ainda, mas virá a acontecer, não tenham dúvida disso. Por quê? Porque se a Finlândia é capaz de fazer essa transição, dá mais uma teclada aí, por favor, Luana. É uma pergunta que a gente tem que fazer. Se a Finlândia, que é a Finlândia, dos países mais frios, consegue substituir as energias fósseis com essa perfeição, com essa eficiência, por que os países tropicais úmidos, que têm muito mais disponibilidade e potencial para fazer isso, não fazem? Né? A Finlândia, é uma anedota, mas é verdadeira, esteve em Itajubá, na minha casa, um pesquisador finlandês, uma pessoa com quem eu tenho algum contato de vez em quando, ele me levou uma garrafinha de uma bebida, uma garrafa pequena, uma amostra, uma bebida alcoólica gostosa, que eles fazem lá, quem já foi à Finlândia deve conhecer, que na tundra, né, nos terrenos gelados durante boa parte do ano, quando vem a primavera, de uma forma rápida, uma plantinha solta umas frutinhas, eles pegam aquelas frutinhas, maceram, fermentam e dão um jeito de fazer uma bebida alcoólica, como os vikings faziam com mel, né? Mel de abelha, faziam o hidromel. Então, se esse país tem um contexto tão difícil e conseguiu fazer a biomassa ter esse papel central, por que nós aí eu falo no sentido do mundo, no mundo tropical, África, Ásia, América Latina, também não conseguiremos isso? Eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Adiante, por favor. Então, o Brasil tem um potencial muito grande para expandir a bioenergia. Ela responde por 67% das energias renováveis do Brasil. Ou seja, energia renovável no Brasil, 2/3 é biomassa. Eu sei que a eólica teve uma expansão importantíssima, solar também tem uma importância importantíssima, mas quando você olha os automóveis no Brasil usando álcool, metade desse álcool respondendo pela metade da gasolina, 50% ou mais da gasolina, depende do ano, a gente vê que aí não entra a energia eólica, aí não entra a energia solar. E dificilmente vai entrar, né? Porque no Brasil, bioenergia é a energia que deverá prover a mobilidade no futuro. Poderemos conversar em outro momento sobre isso. Vamos adiante. Por favor. E aí entra o hidrogênio, né? Que é o hidrogênio no mundo desenvolvido, na Alemanha, que está promovendo o hidrogênio com muito ímpeto, nas instalações que estamos, daqui a algumas semanas, comissionando em Itajubá um eletrolisador de 300 kW, um compressor de 900 bar, um sistema que é uma joia tecnológica, vai usar eletricidade para fazer hidrogênio. Perfeito. É assim que se fala no mundo. São sempre hidrogênio eletrolítico. Mas será que a única forma de produzir hidrogênio é essa?
né? Então, esses são números do Daniel da Hytron, da NEA Hytron agora, mostrando que é possível a gente ter outras rotas que não é pegar a eletricidade e separar o hidrogênio do oxigênio na água. Não. O etanol também é um hydrogen carrier, um carregador de hidrogênio. O Imastari usou essa expressão muito feliz. Nós temos outras formas de produzir hidrogênio. Através do etanol sendo reformado, é o nome da reação química que a gente separa, vamos dizer assim, e o gás natural biológico, que é o biogás, dando origem ao biometano. Grande parte do hidrogênio que se produz no mundo, 95 milhões de toneladas ano, vem do gás natural. Que gás natural? O metano do gás natural. Metano é CH4, eu tiro o hidrogênio, e é esse que é o hidrogênio fóssil que se usa hoje, principalmente para produzir fertilizantes nitrogenados, para produzir derivados de petróleo de melhor qualidade, para dessulfurar, sulfurizar, etc. Então, voltando à biomassa, se eu pego uma tonelada de cana, eu sou capaz de produzir em condições, utilizando todos esses vetores, utilizando o álcool de primeira geração, de segunda geração, o álcool, material líquido celulósico, a vinhaça que é produzida dando origem ao biogás e aí o biometano, e a própria eletricidade excedente, que dependendo do sistema de cogeração, vocês sabem que eu posso ver mais de 80 kWh por tonelada de cana. Eu consigo produzir, está aí as continhas, cerca de 18 quilos de hidrogênio por tonelada de cana. E eu posso fazer algumas contas. Eu preciso de 60 kWh para fazer 1 kg de etanol, de hidrogênio. Então, eu sou capaz de fazer uma análise de paridade de preço. Próximo slide, por favor. Para ver em que condições que me convém produzir um ou outro. E aí eu descubro o seguinte, sem considerar CAPEX, que eu diria que favorece o uso de biomassa para produzir hidrogênio, os eletrolisadores são muito caros, são sofisticados, eu tenho sistema de retificação, controle, não tenha dúvida que são sistemas caros. E os sistemas de reforma são tecnicamente muito mais dominados, vencidos há mais tempo. Agora, essa figura que eu estou mostrando, eu tenho aí no eixo vertical o valor do litro de etanol, tá certo? Eu peguei uma faixa de preço de 0,40 a 0,60 dólares por litro de etanol, um valor que eu diria que é representativo dos custos históricos. E tenho no eixo horizontal, no eixo X, o valor da energia elétrica. E aí vocês põem o valor da energia elétrica que vocês quiserem, né? As projeções que se fazem, às vezes, eu vejo na produção de hidrogênio no Nordeste, a energia elétrica é baratíssima. Eu não sei se isso vai pagar os investimentos pesados que precisam, inclusive, em centrais eólicas, offshore, etc. O fato é o seguinte, não dá para dizer que a eletricidade vai ser de graça sempre para produzir hidrogênio. Que nem as pessoas falam, não, veículo elétrico, ele chega em qualquer supermercado, tem uma tomada. Isso vai ser de graça durante algum tempo. Na Noruega acabou isso, em Portugal acabou isso. Não dá para ficar regalando a eletricidade. Então, fazendo essa curva de paridade, essa linha azul, as situações que ficam abaixo da curva são situações que favorecem a bioenergia. E é o marco atual de preço. Se o etanol não subir muito de preço, se a eletricidade não baratear muito, o etanol o hidrogênio a partir de etanol é o mais competitivo. A gente tem que reconhecer isso, né? E é esse a base do nosso trabalho. Há uma perspectiva de competitividade econômica clara, favorece a bioenergia nessas várias modalidades. Aí eu peguei só o etanol, o biogás deverá ser mais competitivo ainda. E existe uma perspectiva de expansão da bioenergia. Foi aí que começamos o projeto. Acho que essa é a minha último slide, né, Luana? Aí tem o que a gente já tem uma experiência razoável no Brasil disso. A Hytron já produz reformadores de etanol, reformadores de biogás, que é o biometano e de etanol, está colocando aí, né? E já existem projetos interessantes para usar esse hidrogênio para produzir fertilizante verde, né? E essas empresas estão começando a atuar no Brasil. Então, o nosso projeto é um projeto que tem um nível de inovação muito forte, mas ele tem os pés no chão, posso dizer para vocês. Eu acho que era isso que eu tinha que dizer, né, Luana? Vocês agora se apresentam. Exatamente.
Obrigada, Horta. Foi ótimo essa apresentação geral do tema da bioenergia. Foi exatamente nesse contexto que a gente elaborou a ideia desse PID, né? Um PID que vai focar no hidrogênio, ainda está em execução, e ele tenta analisar todo esse potencial que a cana-de-açúcar tem, né? Além do atual, que é já a produção de açúcar, do etanol, da bioeletricidade, biometano, biogás, já tendo relevância, ainda tem novos outros produtos que poderiam ser produzidos. Aí tem o metanol, o combustível sustentável de aviação, tem como usar mais esse carbono biogênico para produzir novos combustíveis, ou também para a sua captura, gerar uma quantidade de crédito de carbono. Dá para produzir biochar, bioóleo. Então tem realmente várias possibilidades da cana ter um papel ainda mais relevante nesse mercado. Então, a gente tentou analisar tudo que a cana pode produzir e avaliar, olhando sempre por um ponto de vista mais econômico, o que daria realmente para produzir a partir da cana. Então, esse projeto ele tem basicamente 3 grandes blocos. O primeiro, e era a parte mais inovadora do projeto, é esse desenvolvimento da ferramenta computacional, que a gente vai falar um pouco mais aqui. Depois, a gente está ainda em execução de outros 2 grandes blocos, que seria a parte de avaliar o que seria o potencial de produção de hidrogênio e combustível de aviação a partir da cana. E aqui não só olhando a questão de potencial técnico, dado que eu tenho essa quantidade de cana, essa quantidade de etanol, esse potencial de biometano, quanto que eu posso produzir de hidrogênio SAF, mas também olhar de um ponto de vista mais econômico. Tipo, eu consigo produzir hidrogênio e combustível de aviação, mas esse etanol, esse biometano, eles também têm outros usos que vão competir. Você não poderia usar todo o etanol do Brasil para a produção do hidrogênio, produção de combustível de aviação. Então, ainda tem um mercado que tem que ser atendido. Então, isso tudo entra nesse modelo, e esse modelo permite calcular o que seria um potencial um pouco mais próximo do real e do econômico para entrar aqui no Brasil. E uma última questão é, por meio desse modelo, a gente vai ter uma visão de preço desses novos combustíveis, preço do hidrogênio, preço de metanol, esses novos combustíveis ou bioóleo que poderiam ser utilizados, por exemplo, para descarbonização, redução de emissões da térmica da Tevisa. Então, esses foram os 3 grandes blocos do projeto que ainda está em execução, e a gente vai focar aqui um pouco mais nessa ferramenta computacional que já está começando a apresentar uns resultados interessantes e já está começando a ter uma robustez mais relevante, mas claro que o PID ainda está em desenvolvimento, então ainda tem muito o que melhorar, principalmente com ajuste de premissas, o que a gente consegue fazer, estudos que a gente consegue fazer por meio dessa ferramenta. Então, falando um pouquinho mais, a gente apelidou essa ferramenta de OptiBio. Talvez não tenha sido o melhor nome de todos, mas é o nome que a gente implementou para essa ferramenta por enquanto. E o que ela faz? Ela pega todas as premissas dos processos possíveis da cana. Então, vai ter o processo de produção de etanol mais açúcar, o processo de produção de biogás biometano, o processo de cogeração, o processo de produção de combustível de aviação pelo álcool to jet, produção de hidrogênio. Ele pega todos esses processos, a gente inclui nessa ferramenta premissas de custo. Então, entra ali o CAPEX, OPEX, o que seria a taxa de retorno interna do investidor, as premissas de mercado também. Então, qual é o preço de venda desse hidrogênio, por exemplo? Qual é o preço de venda desse etanol, desse bioóleo? Qual é a quantidade mínima e máxima? Às vezes o projeto já tem algum contrato de venda de açúcar, de etanol, algum contrato de venda do biometano. Então, o que no mínimo tem que ser produzido e o que no máximo também pode ser vendido. Por exemplo, se você olhar o Brasil, aplicar o modelo para a visão Brasil, você pode produzir etanol para sempre, com muito etanol, mas você tem o limite do mercado. Não necessariamente, se você produzir tudo de etanol, o mercado vai absorver tudo do etanol.
Então, essa quantidade máxima foi necessária para ter essa visão mais regional. E pega as premissas técnicas. Então, dado uma tonelada de cana, quanto que eu produzo de açúcar, quanto que eu consigo produzir de etanol, quanto que eu consigo produzir de biometano, e vai pegando todos os fatores de produção e o que seria a vida útil de cada um desses processos. Então, a gente inclui tudo isso no modelo, e por isso que as premissas são muito relevantes, porque sem premissas ótimas, você também não vai ter um resultado ótimo. Mas é isso que o modelo faz, e aí, pegando essas premissas, ele começa a produzir alguns resultados do que seria esse projeto. Então, você tem as premissas de custo, mercado e premissas técnicas, e dado isso, ele vai tomar uma decisão, tá? Dado todos esse mercado atual, o que eu quero produzir? Então, ele vai colocar, talvez, uma planta de reforma a vapor do etanol, então, pronto de produção do hidrogênio a partir do etanol, ou vai colocar uma planta álcool to jet de produção de combustível de aviação a partir do etanol, vai colocar uma planta de fish tropes, uma produção do combustível de aviação a partir da gasificação de biomassa do bagaço, por exemplo. Então, ele vai olhando todas as plantas para ver qual que traria um maior retorno para o investidor. Então, se o investidor pudesse tomar todas essas decisões, qual decisão ele tomaria para trazer um maior retorno? Aí ele vai dizer qual que seria a capacidade instalada dessa planta, quanto que seria produzido de cada produto, qual produto que vai ser usado em outra parte do processo. Então, por exemplo, o etanol, ele pode ser vendido no mercado, ou ele pode ser usado para produzir o hidrogênio. Então, ele vai dizer o que vai ser vendido, o que vai ser utilizado. A mesma coisa para o bagaço. O bagaço pode ser vendido, pode ser utilizado, tomando todas essas decisões para ter o que seria o ótimo para um investidor, por exemplo. E, por enquanto, no modelo, a gente já conseguiu mapear 19 produtos, todos que eu já fui comentando, a gente foi incluindo. Então, tem etanol, açúcar, vinhaça, tosa de filtro, biogás, biometano, a gente foi incluindo todos os produtos. 20 processos, então, processos produtivos, reforma a vapor, por exemplo, seria um processo, reforma a vapor pode ser a partir de etanol de primeira geração, pode ser a partir de etanol de segunda geração, e 16 tipos de plantas. Então, por exemplo, a reforma a vapor é uma planta que pode ser a partir de etanol primeira e de segunda geração. Então, é uma planta que forma 2 processos. Então, por isso que tem menos plantas do que o número de processos. E a gente está mapeando tudo que a cana pode fazer. Aqui é um fluxograma que ficou um pouco grande, mas é realmente, dado o início que é a cana, tudo diagrama de blocos que pode ir surgindo. E isso aqui é decisões que o modelo pode tomar. Então, não necessariamente o modelo vai escolher fazer isso tudo. Ele pode escolher só colocar a produção de açúcar, etanol e fazer biometano. Ele pode parar por aí. Mas ele também pode escolher fazer outras coisas, e aí cada um desses losangos aí é uma escolha que ele pode tomar de incluir esse processo ou não. Então, a gente está mapeando aos poucos todos os processos possíveis. Por enquanto, a gente está nessa figura agora. A gente está até incluindo também a possibilidade de fazer BECS, né, de você fazer captura de carbono com o CO2 da biomassa, produzir metanol com esse CO2 também, um e-metanol, metanol elétrico, um biometanol. Então, a gente ainda está, uma ferramenta flexível e totalmente, ela absorve tudo que for muito bem colocado nela. Então, você vai colocando esse processo, você pode fazer casos menores. Eu só quero produzir, no máximo, SAF, combustível de aviação. Eu não quero nem olhar hidrogênio, bióleo, biochar. Ela pode ser inserida como uma opção para tomar essa decisão. Então, é esse o que está sendo incluído nesse modelo agora. Bom, aqui só para mostrar um pouquinho, esse é o modelinho, a interface dele, e como ele está funcionando por enquanto. Você vai colocando todos os produtos, todas as plantas, todos os processos, e depois você pode rodar e ter os resultados necessários. E ele tem mais ou menos 2 visões. Uma visão, você pode usar ele para uma visão regional. Então, você pode colocar ele, toma aqui a terra que tem disponível no Brasil, ou a quantidade de cana que está sendo produzida no Brasil, o que seria a melhor produção brasileira de cada um desses produtos. Então, pode ter uma visão regional.
E ele também tem uma visão projeto. Então, eu tenho esse projeto de produção de cana de 3 milhões de toneladas por ano. O que seria a produção de cada um daqueles produtos, considerando que eu já tenho uma planta de produção de etanol, açúcar, energia elétrica e biogás, por exemplo. O que eu poderia produzir a mais com a minha planta? Então, a ideia do modelo era tornar ele totalmente flexível para que ele possa tanto ter a visão regional quanto a visão projeto. E é isso que a gente vai implementar como parte desse projeto que a gente ainda está começando a gerar alguns resultados interessantes. Então, esse era o foco aqui, que era a introdução do modelo. E, como eu disse anteriormente, ele é muito sensível a premissas, né? Muito sensível ao preço de cada um dos combustíveis, a o que se coloca de custo, de CAPEX, de OPEX. Então, a gente começou a gerar alguns resultados, a gente decidiu trazer aqui um primeiro teste, mas, como falei anteriormente, ele ainda está em aprimoramento, em execução. O P&D vai até vai acabar esse ano e depois a gente vai poder publicar alguns resultados mais formais. Mas aqui só mostrando um pouco o que a gente trouxe de estudo de caso, que a gente quis fazer primeiro essa visão Brasil, e dado as terras atuais que o Brasil já cultiva cana, já planta cana, e a potencial expansão de terras, considerando todas as terras que já estão atualmente degradadas e poderiam gerar mais valor sem impacto ambiental, e tem um bom potencial, muito bom potencial de produção de cana, a gente trouxe essa área completa. Com isso, a área plantada aumentou 35%, possível área potencial para a plantação de cana aumentou 35%. E a gente colocou isso no modelo para ver o que ele produziria mais, tá? O que já está sendo produzido, o que ele produziria mais a preços atuais de cada um dos combustíveis. E a gente vê aqui que são os resultados preliminares do aumento de produção do etanol com essa área maior, aumento de produção de açúcar, ele começa a produzir mais etanol de segunda geração, ele também aumenta bastante a produção de biometano, ele inclui um pouco também de biochar, bioóleo, aqui está tudo em milhões de toneladas. Então, esse é um dos primeiros resultados preliminares que a gente está tendo com o modelo, mas claro que ainda esses resultados ainda vão ser trabalhados mais a fundo, e também para ter resultados visão projeto e visão mais hidrogênio e combustível de aviação. Esse é só os primeiros resultados. Então, o objetivo realmente foi trazer isso. A gente vê realmente que o setor sucroenergético tem um grande potencial de crescimento, um grande potencial de diversificação, de produção de mais combustíveis, que poderiam também ter um maior valor agregado, um combustível de aviação sustentável, por exemplo. Então, tem todos esses novos processos que podem entrar, até nova segunda geração, biometano, hidrogênio, tudo que tem um grande potencial aí para o futuro. E a gente tenta trazer essa ferramenta para ajudar a tomada de decisão e a verificação de o que poderia ser econômico, dado as condições de mercado. Então, é isso que eu tinha para trazer, e muito obrigada, eu fico aqui à disposição, eu e Horta, para qualquer dúvida que vocês tenham. Obrigada. Obrigado, Luana. Obrigado, professor Horta. Excelentes exposições. Só uma questão aqui, o Kelman, ele vai falar agora ou a gente já abre para debates? A gente já pode abrir, ele deve falar posteriormente, mas a gente já vai conversando enquanto ele não comenta. Eu já tô conectado, mas bom dia a todos, Leonardo, como vai? Prazer. Ô, Tudo Rafael, bom, tudo Gilmar? bom? Bom dia. Tudo bom? Newton, não sei se está aí, eu não consigo ver daqui, mas um abraço a todos aí. Eu sugiro seguir com o debate, e aí eu entro aqui ou ali, mas vamos em frente. Bom dia a todos. Perfeito. Deixa só para uma questão aqui. Geralmente a gente coloca
as perguntas aqui no chat. Então, quem tiver alguma pergunta, se puder colocar no chat, por favor, e a gente vai colocando aqui para os palestrantes. Não sei se o Zilmar tem alguma pergunta antes. Tenho várias, para variar, né? Não, eu vou começar até para dar um aquecimento aí, mas reforçando, quem tiver perguntas pode transcrevê-las aqui na sala de bate-papo que a gente faz, ou eu ou o Leonardo aí. Eu tenho, na verdade, várias mesmo perguntas, e uma delas eu queria entender o papel da Tevisa, né? Eu não sei se vocês já discutiram isto. Eu fiquei com dúvida qual que é o modelo de negócios. A gente está com mais de 70 pessoas, quase 80 aí online, contando presencial. Muitas são usinas. E uma ou outra aqui já pediu até apresentação via WhatsApp para apresentar aqui, principalmente na área de novos negócios, né? Supondo que o trabalho está concluído, qual que é o modelo de negócio de vocês? É pegar essa ferramenta de otimização em nome da Tevisa, procurar uma usina, trabalhar com eventuais créditos de carbono, de emissões evitadas, para compensar alguma obrigação da Tevisa, que eu acho que a Tevisa não tem obrigação no setor elétrico, não há, né? Apenas motivacional, né? Porque ela produz, pelo que eu vi aqui rapidamente na internet, energia elétrica com óleo combustível e gás natural. Então, seria uma forma de compensação. Eu queria entender, Luana e Horta, supondo que o trabalho já está concluído, qual que é o modelo de negócio que pode surgir daí para apresentar às usinas? Boa parte está assistindo a gente nesse momento. Por favor, professor. Professor Horta, né? Escutam? Sim, sim. Escuta. Muito obrigado. Você já foi já no grão, né? Você já primeiro, esse trabalho não está concluído. A Luana Sim, bem sim. disse, esse trabalho está sendo trabalhado. Nós estamos uma feliz convergência de experiências, né? A Tevisa tem interesse em saber quais os futuros mais prováveis. O Rogério está aí, ele poderá muito melhor que eu dizer o que ele está prevendo usar dos resultados dentro do contexto da Tevisa. O que eu quero deixar claro, e me parece importante, é que esse projeto é um projeto que surgiu dentro da Tevisa. A PSR, que tem uma larga experiência, como a Luana mostrou, em modelagem, simulação do setor, está tendo um primeiro trabalho, até onde eu sei, de modelagem de processos na agroindústria sucroalcooleira. E está usando todo o seu ferramental analítico para fazer um estudo de otimização de caráter econômico, e nós não estamos com o trabalho concluído, Gilmar. Por favor, o trabalho está tirando os primeiros resultados, estamos fazendo os ajustes, estamos entusiasmados com esses primeiros resultados, mas o modelo, já disse um professor do Unicamp Secundino, falava muito bem, modelos são para ser usados, não para ser acreditados. Vamos com calma, vamos modelando, vamos ajustando, vamos pegando os casos que a gente conhece, mas é legal começar a usar a programação linear, mista inteira, é um negócio bonito. E estamos tirando alguns resultados. A Luana foi muito cuidadosa em dizer que são resultados preliminares, já está dentro do que a gente esperava. Ninguém está achando que vai sair produzindo hidrogênio na semana seguinte, não. Mas a partir desse preço começa a compensar, né? Talvez o Rogério, muito melhor que eu, possa complementar. Que bom que você está aí, Rogério. Deixa eu tentar só contribuir um pouquinho aqui. Obrigado, viu, Zilmar, pela pergunta. Na verdade, é um projeto de P&D. A gente teve uma motivação que foi basicamente o hidrogênio, não é? Nós temos hoje um parque de geração em gás e óleo combustível. Então, a gente estuda várias alternativas de descarbonização do nosso parque instalado, tá? E isso passa por conversões, passa por uso de hidrogênio. Então, o grande motivador inicial foi o nosso conhecimento do hidrogênio. Como processa, como se obtém, qual é o ciclo, qual é o custo, né, quais as tendências. E esse foi o grande ponto de partida. E aí, dessa evolução da estrutura do projeto junto
junto com a PSR e a Unifei, com a sua Horta, nós chegamos a esse escopo. Então, essa ferramenta, na verdade, você veja, ela está trazendo respostas com a nossa pergunta inicial, mas ela está trazendo muito mais do que isso. Foi daí, Zilmar, que a gente fez, Leonardo, a gente fez uma aproximação com vocês, quando a gente percebeu o potencial que estava vindo, eu falei, caramba, ou é muita pretensão da ferramenta, né? Mas vendo o potencial da turma, a gente tem que respeitar. Mas você veja que está sendo trazido, o que está sendo colocado na mesa para vocês desse mundo das usinas. Novos business, uma forma de você mapear, de você fazer um planejamento desses novos business, dos atuais, você equacionar a quantidade. Então, é uma pretensão, a ferramenta ela traz uma informação extremamente pesada. Então, ela está trazendo as nossas respostas, né, em relação a hidrogênio, que seria a primeira pergunta, mas, evidentemente, ela está trazendo mais bagagem também, mais informações que a gente pretende internar dentro das nossas termoelétricas. E basicamente, esse é o nosso negócio. Evidentemente, essa ferramenta ela é muito mais abrangente, ela tangencia completamente vocês da Única, da Cogen, e como um projeto de P&D, nós temos total abertura para a gente avançar e o nosso interesse é que a ferramenta seja plenamente utilizada no mercado e que todos utilizem e tenham o benefício dela, isso aí sem restrições. E estamos abertos também, se caso, já vou até te adiantar, como a nova esquemática da ANEEL em relação ao programa de PDI, né? Em relação às contrapartidas, em relação a essa coisa toda, a ANEEL está motivando que esses produtos cheguem no mercado, sejam implementados e que hajam as contrapartidas. A gente tem total abertura com vocês, o Única Cogen, capitalizando esse assunto, para que a gente possa avançar aí e caso haja interesses aí dos associados, a gente ver como a gente compor, tá? Completamente abertos a essa mão dupla aí. Excelente. Eu me lembro, não vou lembrar do índice, mas o Sandoval, o diretor-geral, comentando que aí o professor Horta talvez tenha aí, a grande maioria dos projetos P&D não viravam produtos eficazes, né? Não, Para a um indústria. percentual assim. Se não me de falha a memória, 95% algo fácil. de 90%, né? Ou mais. Ou mais, né? Eu acho que era 92%. Eu não vou lembrar agora. Ele falou numa reunião pública da ANEEL. E aquilo lá me assustou bastante, né? Puxa vida, né? Tudo bem que tem seus méritos. O professor Horta está aí para defender. Eu já estive na academia por um tempo. Também a pesquisa, né? Que não necessariamente vira negócio, mas enfim, é um índice que a gente pode melhorar e eu acho que essa pesquisa vai nessa linha, né? Rogério, Horta e Luana. Não, tá ótimo. Tem 3 ou 4 perguntas aqui, Leonardo, no chat aqui, no bate-papo, eu vou fazê-las. Depois, sobrando um tempo, eu volto a fazer outras perguntas que eu tenho também aqui, que eu anotei. Pode ser, Leonardo? Pode. A primeira pergunta é da Desirê Bertoli. Na simulação foi considerada alguma taxação de carbono como o CBAM? Pode explicar o que é CBAM? Alguém também? Para nós, leigos. Eu não sei, Luana, Horta. Posso ir lá, Horta? Vou tentar ser ligeiro, porque eu quero escutar o Celso. O Celso, para mim, é uma autoridade nessa área. Ele está ali quietinho, mas vai falar. Ele levantou a mão, então tem que falar agora. Celso. Lógico. Então, boa pergunta, Desirê. Essa é uma forma de estimular esse tipo de inovação tecnológica e vai ser naturalmente agregado. Não é difícil, mas eu diria que essa facilidade ainda não temos, né, Luana? Não vai ser difícil incluir isso, mas é algo que naturalmente tem que ser computado, né? Não é um grande problema nisso, Desirê, e é uma dica interessante, um valor oportuno.
Para ser breve, né, Desirê? Qual outra pergunta, Zilmar, para a gente adiantar? Não, primeiro, eu quero... Rapidamente comentar aqui. Primeiro, dar oi para Desirê. Oi, Desirê. Estou aqui, desculpa. Bom, depois comentar, a gente acabou ainda não incluindo toda essa questão de taxação de carbono, aí só para comentar esse CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism, uma taxação de carbono sendo implementada nas fronteiras da União Europeia. Ela vai acabar taxando produtos industrializados que chegam na União Europeia com base no seu conteúdo de carbono. Se não me engano, agora começa em 2026. A nossa ideia, sim, é começar a lidar um pouco mais com essa questão do crédito, mas principalmente com a questão do CO2 como um produto e o uso desse CO2 para a produção de outros combustíveis. Mas é uma questão que, como eu comentei, o modelo é hiperflexível e é algo que seria simples de implementar. E, só complementando, o CO2 ele pode ser capturado e aí tem um valor do crédito de carbono, ou o próprio CO2 pode ser usado como insumo para alguns dos produtos, como o metanol. Portanto, na mesma lógica econômica do modelo, que é o modelo de otimização, em que você tem disputa, né, por insumos nos diferentes processos, o próprio CO2 acaba sendo disputado, seja para a geração de crédito de carbono, por exemplo, no armazenamento geológico, que seria o BECS, né? Ou como insumo para uma produção de um metanol. Isso está todo dentro da lógica do modelo. Excelente. Eu vou terminar as perguntas aqui, e aí como o Celso tem perguntas ao vivo aí. Uma segunda pergunta, antes de passar para o público em geral, é uma pergunta do André Martelli. Na menção da colheita integral da cana, como os resultados do projeto Sucre aportaram ao modelo? Opa. Primeiro, a partir dessa pergunta, eu fiquei com uma dúvida. Vocês preveem trazer toda a palha? Eu não sei se é nessa linha que o André está com a dúvida. O projeto Sucre, a única participou desse projeto. Não sei se vocês conhecem. O Eric, que está na PSR, se não me engano, o Eric trabalhou nesse projeto. Eu e ele fizemos a parte regulatória dentro do projeto Sucre, setor elétrico, né? Então, foi um projeto muito importante que justamente chegou a verificar em cada região quanto que eu poderia retirar de palha para gerar energia, sem prejudicar a função agronômica. Então, foi um projeto muito importante. Eu não sei se vocês têm conhecimento e podem atender aqui o André Martelli nessa pergunta sobre a menção da colheita integral da cana. Professor Horta. Muito obrigado, André. O Zilmar já deu uma boa introdução nisso. O projeto Sucre foi desenvolvido lá no antigo LNBR, agora CNPEM, parte do CNPEM, que é um grande grupo de pensadores nessa área, liderado à época pelo Regis, que é um histórico do setor, e fez um trabalho maravilhoso, muito bem feito, sobre o aproveitamento da cana integral, como o André se referiu. Nós consideramos, sim, que a cana chega, o como da cana, e chega a palha da cana também. Então, é considerada a cana integral. Pode ou não, né, Luana? Você pode adotar a palha zero, quer dizer, uma colheita cana limpa, mas a cana crua está sendo considerada integral, e isso aporta mais material lignocelulósico para as diferentes alternativas que ele vai ter ali no processo. É lógico, como a Luana acentuou, a qualidade dos resultados depende da qualidade das premissas e dos dados que nós estamos colocando, né? Felizmente, o projeto Sucre foi um projeto de vários anos, né? Uma densidade de dados muito rica. Então, esses dados estão disponíveis, esses relatórios estão disponíveis. Quem quiser ver, um estudo muito importante. E o André complementa aqui que estamos com uma proposta numa chamada ICAI, envolvendo alguns desses produtos para descarbonização industrial. Ele deixou os contatos dele para vocês, tá bom? ICA Aí a Luana...
O INCA deve ter o Instituto Interamericano de Cooperação Agropecuária lá da Costa Rica, que tem feito muita coisa nessa área de bioenergia. Legal. Mas realmente o projeto do Sucre, que chega nesse detalhamento por região, pode refinar um pouco isso que o professor Horta está falando, né? De 0 a quanto, né? Então, lá tem resultados interessantes, né? Que podem ajudar vocês. Uma próxima pergunta do Tiago. Como é feito essa integração dos dados gerados pelas usinas ou busca pelas usinas que a PSR faz? Quais os tipos de dados são tratados inicialmente? A gente pode começar aqui. A gente tentou, como parte desse projeto P&D, começar com dados públicos. Então, a gente foi buscando na literatura mesmo todos esses dados, principalmente dados mais técnicos, de custo e mercado. Mas, para testar para um projeto, a gente assumiu um projeto hipotético. A gente ainda não chegou a fazer com uma usina específica. De novo, por ser um projeto público, também, em geral, esses dados são um pouco mais sensíveis. Então, a gente usou dados de referência da literatura. E só complementando, muitas das informações são bem conhecidas, né? Os processos usuais de açúcar, etanol, as referências existem, são mais notórias. E em alguns desses processos que levam a certos produtos, você não tem um mercado maduro, não tem commodities para alguns desses produtos. Então, uma das questões que também faz parte desse projeto é justamente pesquisar na literatura algumas referências de projetos implantados para certos produtos. E a gente está buscando o nosso melhor esforço para colocar os melhores dados nesses processos. Agora, com alguma incerteza, porque, de fato, são poucos projetos. A gente pode falar aqui, talvez, de pirólise do bagaço, que é um dos processos que a gente colocou, pirólise rápida, para a produção de bioóleo. Esse é um dos processos que está lá. Qual é o valor econômico do bioóleo, da pirólise? Ele, normalmente, ele pode ser vendido, mas é uma coisa com muito pouca liquidez, não existem mercados disso que a gente conheça, mas ele pode ser usado numa refinaria como um coprocessamento para gerar derivados. Então, o bioóleo entra no fracionamento, lá na refinaria, para gerar uma gasolina com uma fração verde ou um diesel com uma fração verde. Então, alguns processos a gente tenta colocar nossas melhores informações, mas é um fato de que não existem grandes referências e isso daí nos dá a possibilidade de avaliar insights, ou seja, o professor Horta tangenciou isso. Eu não sei bem qual é o valor da venda desse produto, mas eu posso avaliar a partir de que preço que me interessaria produzir esse produto, considerando que tem uma competição pelos insumos. Então, a gente consegue extrair, mesmo que não haja um mercado maduro, a gente consegue extrair aqueles pontos de break-even por produto para poder ter insights. Então, se eventualmente algum fabricante ou outra empresa queira se associar a uma usina e propõe um negócio, vocês podem avaliar. Vem cá, a gente está falando de quê? Metanol. Quanto? Qual seria o valor da venda? Aí o modelo pode dizer se aquilo faz sentido ou não. E então ajuda também até a entender as possibilidades que existem a partir daquele preço mínimo que valeria a pena vender aquele produto. Obrigado, Rafael. Uma pergunta do professor Hugo. Interessantíssima apresentação. Creio que o modelo pode mostrar que geração de hidrogênio a partir de eólicas offshore para exportação. Ponto. Muito melhor seria investir nos modelos apresentados e exportar etanol para a produção de H2, de hidrogênio, nos portos de chegada? É uma pergunta. Ótima pergunta, Hugo. Obrigada aí pelo elogio. Bom, esse é o próximo produto que a gente está agora em execução, é essa parte de comparar o hidrogênio biogênico, o hidrogênio do etanol ou do biometano, com o hidrogênio da eletrólise. E a comparação vai ser não só
no custo, que o Horta já comentou aqui na apresentação, do custo de produção, mas também dos benefícios que um hidrogênio, a partir do etanol, por exemplo, teria. Então, se você vai exportar hidrogênio aqui do Brasil para a União Europeia, você produzir o hidrogênio a partir da energia elétrica. Você teria que pegar esse hidrogênio, converter para amônia ou metanol, aí depois transportar essa amônia comprimida para a União Europeia. Quando chegar lá, você vai ter que craquear essa amônia, vai ter que quebrar essa amônia, produzir o hidrogênio novamente para conseguir usar o hidrogênio na União Europeia. Você pensa no etanol, o etanol ele tem um benefício absurdo que ele é muito mais fácil de transportar, muito mais barato de transportar. Você poderia transportar diretamente o etanol e lá na União Europeia converter, fazer essa reforma do etanol na União Europeia e ter, assim, o hidrogênio lá. Então, com isso, você evita várias perdas energéticas, várias etapas. Você poderia, de forma mais simples, só transportar o combustível líquido e fazer essa conversão. Vai lá. Eu não resisto a colocar minha colher nessa boa questão. É interessante como o mundo começa a mudar e surgir coisas impensáveis há algum tempo atrás. Eu estou colaborando, vivemos junto um trabalho com um professor do Imperial College, na Inglaterra, que está estudando o hidrogênio lá na Terra, condições para produzir, se tiver off-taker, tiver consumidor para esse hidrogênio, então está muito bem, está calculando, mas o custo de referência que ele está calculando, ele está comparando com a produção de hidrogênio a partir de etanol de um país africano, onde vai produzir etanol de cana, vai levar etanol até a Inglaterra e aparentemente está sendo mais negócio do que usar energia eólica lá. Depende, de novo, dos valores, das condições, dos fatores de capacidade, etc. Mas já está na pauta de um europeu usar o etanol. Não precisa fazer fio. Você já tem o biofuel. Legal isso. Obrigado, professor. Celso, finalmente aí, já fiz todas as perguntas. Por favor, faça as honras. Bom dia, professor. Parabéns, Luana, pela apresentação. Antes de mais nada, né, Gilmar, a cana-de-açúcar fica lisonjeada em ter uma empresa da magnitude de uma PSR olhando para a gente. Hein? Isso é uma excelente notícia, tá certo? Uma excelente notícia. Por coincidência, professor Horta, o texto da revista Stab que nós entregamos a semana passada fala justamente sobre as rotas de produção de hidrogênio através de eletrólise ou de etanol, né? E lá eu queria colocar um desafio para o senhor. No CTC, no Conselho Técnico Consultivo da Cogem, a gente sempre discute que energia renovável tem que ser vendida não pelo seu custo, mas pelo seu preço, né? Então, é lógico que os europeus estão de olho em produzir hidrogênio com eletrólise aqui, porque a energia seria barata e renovável, né? Agora, vocês da PSR são os papas na hidroelétrica, né? Eu não sou especialista em hidro, mas eu tenho a percepção de que grande parte do investimento hidrelétrico, ou seja, o CAPEX das hidrelétricas brasileiras, já está pago. Portanto, o custo da energia hidrelétrica brasileira é basicamente OPEX, ok? Então, o desafio é esse. Como é que a PSR, com toda a experiência que ela tem em hidrelétrica, poderia fazer um estudo para arbitrar qual seria o preço da energia elétrica para produzir um eventual combustível renovável que seria exportado para terceiros? Porque o dilema também é lógico, nós não queremos que a energia hidrelétrica seja cara para o nosso povo, mas a gente não pode vender energia hidrelétrica barata para europeu rico. Como que o senhor sai desse dilema aí? Bom, posso começar respondendo? Eu vou passar essa bola quadrada e boa para o Rafael, que está nisso há mais tempo que eu, que conhece. Eu acho esse assunto fascinante.
O que certamente não vai acontecer é ter energia elétrica a custo zero para atender a demanda europeia de combustível verde, de energia verde. Não é possível isso. Agora, o fato de você ter centrais hidrelétricas amortizadas também não é justo você dizer que elas não têm custo, porque o modelo econômico mais saudável é aquele modelo econômico que adota uma tarifação próxima da marginalista. Esse assunto é denso, é complicado. A cogeração vai ser favorecida em certa medida por isso, eu entendo, não é? Mas eu queria escutar. A PSR tem reflexões densas, históricas sobre isso. Não sei se mas eu não sei se há tempo hoje, o dia todo, para a gente escutar esse assunto. Mas Rafael, a bola é sua, não é seu. Bom, eu acho que tem duas partes. Tem uma ligada à certificação desse produto hidrogênio. Rafael, tá cortando o seu áudio. Que a Luana ataca aqui. Depois eu falo um pouco da parte hidrelétrica. Se quiser tirar o vídeo um pouquinho, Rafael, para ver se quem sabe talvez melhora. melhore o áudio. Eu ia dizer que tem dois aspectos para essa questão, Celso, ótima pergunta. Um aspecto melhorou. Um aspecto é ligado à questão da certificação do hidrogênio. Eu vou deixar a Luana falar um pouco sobre isso. A certificação do hidrogênio é importante, é uma parte da resposta. Depois eu falo da parte hidrelétrica da pergunta. Só comentando inicialmente, Celso, primeiro, obrigada aí pela elogio à PSR, a gente fica muito feliz aí pela elogio. E depois, comentando sobre hidrogênio, a gente vem assessorando muitos clientes de fora que estão querendo colocar plantas de hidrogênio aqui no Brasil, e assessorando principalmente essa parte da energia elétrica. Acho que tem uma questão relevante, que se você vai para a União Europeia, eles passaram umas regras bem rígidas do que seria considerado como hidrogênio renovável. E um desafio aqui para o Brasil é que tem uma regra adicional que eles consideram que a fonte de energia elétrica teria que ser adicional, teria que ser uma planta nova, instalada menos de 3 anos antes da planta de hidrogênio, e com essa regra as hidrelétricas não conseguiriam entrar, que são plantas mais antigas, mas tem um caveat aí, um dispositivo, né? Um dispositivo dentro dessa regra, que se a rede elétrica brasileira ou do submercado for renovável o suficiente, então até acima de 90% renovável, abaixo de 18 gramas de CO2, uma intensidade de emissões bem baixa, com isso você consegue a parte de ser adicional para de valer. Então, se o Brasil conseguir manter uma matriz elétrica bem renovável e com baixas emissões, ele vai conseguir, sim, usar as hidrelétricas como fonte de energia elétrica para a produção de hidrogênio, para exportação para a Europa. Só complementando, a preocupação dos europeus é que você pode ter uma matriz que, por conta da eletrólise, que é uma carga elétrica, na margem você estaria construindo, talvez, térmicas para atender esse acréscimo da demanda para produzir o hidrogênio. Então, esse é o conceito da adicionalidade. Quer dizer, se eu tenho uma carga que vai entrar naquele sistema, que é a planta de eletrólise, eu tenho que ter uma expansão da oferta renovável para poder atender essa carga. Por isso que eles fizeram de forma, vamos dizer, pragmática, que você tem que ter, não pode ser uma usina construída mais de 3 anos antes, né, da entrada da planta de eletrólise. Então, as nossas hidrelétricas dos anos 50, 60, 70, 80, 90 ficariam de fora da regra geral. Mas aí, a Luana falou, tem uma exceção. Países que estão acima de 90% renovável, tem uma espécie de gatilho que diz, está liberado, não se preocupa com essa adicionalidade, você pode usar. Então, o Brasil, no sistema interligado, ele tem anos que chega acima, tem a maior parte dos anos não, mas no Nordeste quase sempre sim. Então, por isso também há um interesse grande de concentração dos produtores de hidrogênio eletrolítico no Nordeste, que é uma matriz que é mais de 90% e deve continuar assim. Além, obviamente, da questão logística de estar mais perto da Europa
e de ter acordos com o Porto de Roterdão, o Porto de Pecém, tem uma série de outras questões. Dito tudo isso, ou seja, tem um aspecto de certificação importante aí, se o Brasil consegue passar, por conta da matriz acima de 90%, em 2022 nós tivemos 92%, algo assim, então a gente estaria ok, nós conseguimos usar as hidrelétricas. E agora a questão é sobre a pertinência disso, né? O Celso comentou. Nós devemos usar uma energia barata do Brasil para vender hidrogênio para a União Europeia mais competitivo, ou nós devemos usar essa energia elétrica barata para outro tipo de desenvolvimento aqui do país? Acho que vai depender muito do preço, né, que vai ser vendido esse produto e de qual o valor agregado que você consegue trazer para esse produto no Brasil. A gente defende que a exportação do hidrogênio talvez não seja um objetivo em si, um fim, mas através de agregação desse hidrogênio em processos de baixo carbono, o Brasil consiga maior valor agregado nas suas exportações e maior desenvolvimento industrial. Então, essa seria... E a dificuldade de viajar com hidrogênio, que a Luana colocou bem, ela também de certa forma, evitada se você consegue agregar esse hidrogênio nos produtos de maior valor agregado pelo baixo carbono. Aproveitando do CBAM, que são esses impostos que estão proporcionais à pegada de carbono, o Brasil teria condições, então, de chegar na Europa com produto de baixo carbono em vantagens comparativas e competitivas aos outros países. Então, a gente acredita que essa talvez seja uma combinação melhor para a nossa energia hidrelétrica barata, já amortizada do Brasil. Eu fiquei com uma dúvida, Rafael, Luana. Então, essa regra da União Europeia é por submercado e não por sistema interligado nacional? Isso é uma ótima pergunta, Zilmar, porque é uma questão que ainda estava um pouco em definição. Dada a explicação deles do que seria a regra, a gente acha que muito provavelmente vai ser submercado. Só que não está escrito em pedra, não é uma coisa definida, porque eles colocaram um conceito europeu e a gente tem que trazer esse conceito para cá. Mas provavelmente vai ser submercado, sim. E uma segunda pergunta é que 8 gigas previstos, né, com a lei da desestatização da Eletrobras de gás natural no norte, nordeste também, né, no Brasil inteiro quase, né? Como que isso pode mexer e a gente não conseguir essa condição de 90% no futuro? Vocês têm alguma previsão, até por conta da entrada esperada de mais térmicas a gás, por conta da intermitência crescente no sistema? Sim, Como é que vocês trabalham essa informação? Essa é uma pergunta perfeita, porque a gente, inclusive, fez um projeto recente com o Instituto Clima Sociedade. Esse é até um projeto que é público, a gente pode até... passar referência depois. Passar referência, em que a gente fez exatamente isso, comparou o que seria a expansão do sistema elétrico brasileiro com e sem essas térmicas. E a gente vê que se a regra da União Europeia não for submercado, se a regra da União Europeia for o sistema interligado nacional, infelizmente a gente para de atender esse 90%, esse nível de renovabilidade da matriz, nível de renováveis, a partir da década de 2030, e muito devido a essas térmicas, tem também impacto de outras questões, mas as térmicas trazem esse limite de renováveis para agora. Então, em 2030, a gente já não passaria a não atender mais as regras da União Europeia. Mas, se a gente olhar para submercado, o Nordeste era o único que estava protegido. O Nordeste era o único que continuava acima de 90%. Mas, se você olhasse Sudeste, Sul, Norte, todos passariam a ser menos de 90% renovável também. Então, é um desafio grande e um risco aí para o Brasil, para o futuro. Nós até escrevemos um artigo sobre esse assunto, dada a relevância dele, para a Folha de São Paulo, não foi? Estadão. Foi Estadão, Estado de São Paulo, exatamente, dizendo, olha, o possível tiro no pé que a gente estaria dando, que nós não somos contra, veja bem, nós não somos contra térmicas a gás flexíveis, que ajudem o sistema a se equilibrar, por conta até da intermitência da solar e da eólica, ou da sazonalidade
da bioeletricidade, enfim, a térmica a gás flexível, desde que competitiva, tem até seu papel, é interessante. Agora, uma térmica inflexível, ela já gera uma quantidade de emissões muito significativa, porque ela está ali gerando na base, e não necessariamente econômica. Todas as contas que a gente fez indicavam que elas não eram econômicas. Então, era um pouco, a visão nacional, assim, um pouco tiro no pé. Eu estou perdendo algumas vantagens que o Brasil tem, dessa de 90%, sem estar barateando a matriz e emitindo mais. Então, parecia assim Nós escrevemos exatamente sobre isso no Estadão. Também podemos passar um artigo de jornal. Obrigado. Vocês vejam, desculpe, Vilmar, vocês vejam das observações de um observador privilegiado dessa discussão. Que crime que foi esse jabuti de colocar essas centrais na forma como entraram na desestatização da Eletrobras. Clama aos céus, todo mundo só vê desvantagens e uma penalização profunda. E a segunda observação é o esforço que vai exigir de todos nós certificar todos os produtos que nós vamos precisar exportar daqui a 2 anos, mostrando que eles têm, de fato, uma menor pegada de carbono, que é o que nós acreditamos. E aí, dentro do conceito do submercado, tudo isso é relevante e são demandas, desafios que nós temos aí adiante. Eu estou vendo o professor Sidney aí, que prazer vê-lo, né? Depois eu vou mandar um abraço para ele, está lá no telefone, ocupado. Por outro lado... Até antes de continuar com as perguntas, só queria, se permitir, abrir a palavra aqui para os presentes. Nós estamos com a Nádia, Leonardo, da Congás, o Marco da Zinga e a Maria Clara da Biogás. Se eles tiverem alguma pergunta, por favor, fique à vontade de colocar. Eu tenho uma pergunta mais um questionamento, uma curiosidade. Com relação ali, primeiramente, parabéns pelo material de vocês. Numa das lâminas colocaram todos os produtos ali, né, que a usina pode gerar. Eu queria entender como que vocês estão vendo, por exemplo, a produção do biometano, que valor, apesar de a gente estar falando de hidrogênio, que valor agregado que vocês estão vendo, ou, enfim, queria ter uma visão de vocês ali. Esse é um ótimo ponto. Acho que o que a gente coloca no modelo o modelo é totalmente sem preferências, né? Ele vai escolher o que for mais econômico. Acho que um desafio aqui foi realmente conseguir dados padrões. Acho que teve essa dificuldade de conseguir dados padrões de o que seria uma planta de biometano, o que seria esse valor de custo de CAPEX e OPEX, que a gente sabe que depende muito se usa torta de filtro, não usa torta de filtro, quanto de vinhaça que vai usar e tal. Mas a gente vê com bons olhos esse potencial. Aqui a gente só coloca a produção, não coloca as dificuldades de transporte, distribuição, mas olhando produção, no nosso caso padrão, ele estava sim produzindo. Biometano e aumentando bastante essa produção. Isso, claro, que vai depender das condições de mercado, vai depender do preço que ele consegue atingir, do seu custo de produção. Então, depende de muitas coisas, mas a gente vê com bons olhos aí para frente. Aqui a gente não incluiu nenhuma inserção obrigatória com o combustível do futuro. Então, com os preços que a gente incluiu, economicamente já produz, mas claro que com dados mais específicos de cada planta, a gente vai ver a realidade de cada um. Mais alguma pergunta, Leonardo? Tem mais uma aqui do Marco da Zinga. Bom dia a todos de novo. Me chamou a atenção no início, quando o professor Horta falou que, desde alguns anos atrás, pensando em hidrogênio, né, agora parece que a gente está vivendo uma ficção científica, né, porque, professor, o senhor foi profeta lá atrás, né, e eu tive um chefe, trabalhei 24 anos na celulose e papel. Eu tive um chefe na Suzano, hoje é conselheiro da Suzano, chama-se Murilo Passos, e ele, junto com a sua equipe, eu trabalhava no planejamento estratégico naquela época, 97.
E naquela época, ele e mais algumas pessoas da equipe de planejamento e desenvolvimento técnico falavam em nanocelulose, em etanol de celulose e hidrogênio a partir de celulose, né? A partir da madeira. Me chamou muita atenção. Então aí eu tive um chefe que foi profeta e agora tem um professor que é profeta também. Mas me chamou muita atenção a questão que o senhor mostrou, que na Finlândia eles já inverteram a matriz, né, em favor da madeira. Aqui a gente tem, o senhor tem razão, tem tudo para fazer, né? Tudo. Verdade. Cana é muito importante, cana acho que na matriz toda é importantíssimo, mas a Suzano, desde aquela época, está virando uma empresa, talvez será a principal multinacional fabricante de celulose no mundo, né? Porque estão falando que ela está aí querendo comprar a International Paper, mas ela desde aquela época pensa em hidrogênio também a partir de madeira. Alguém ou alguma parte do estudo está considerando também a inclusão da Suzano ou o pessoal da madeira aí junto no estudo para tornar esse negócio mais não é mais nem menos, mas mais diverso, sim, para falar. Só, minha pergunta não é nem uma pergunta, é só um incentivo, tá? Mas é um incentivo muito positivo, eu fico muito grato pelas suas observações. Primeiro que eu não sou profeta, né? Mas eu acredito em certas coisas de uma forma muito fervorosa, né? E uma delas é que a bioenergia é uma energia absolutamente sustentável, importante, que o Brasil não pode ignorar. O fato que São Paulo, estou vendo o Sidney aqui, o fato que São Paulo tem esse peso na academia, no conhecimento, né? Então, a cana, parece que bioenergia falou imediatamente em cana, e não é. A área plantada em madeira no Brasil parelha com a área plantada em cana, e uma parte importante da madeira que chega nas fábricas de papel e celulose é convertido em lixívia, vai ser fonte de energia, e a cogeração que se pratica nas fábricas modernas de celulose, ela tem um fator de capacidade, que opera o ano todo, maior do que nas usinas de açúcar, que tem uma capacidade instalada maior, mas não geram tanta energia quanto geram nas indústrias de celulose. Então, esse assunto é delicioso. Eu não sei se o Rafael, que é o homem que poderá dizer isso no futuro, vai querer fazer um OptiBio, esse programa, para a área de madeira. Nem vamos chamar de celulose. Vai ser uma coisa muito legal se a gente fazer, porque é aí uma fronteira maravilhosa, né? Você fala em caldeira de 120 quilos de pressão no setor do papel e celulose, não é uma novidade, que exige uma qualidade de água, o Celso sabe muito bem disso, que o setor sucroalcooleiro ainda não está praticando, salvo uma ou outra usina. Quer dizer, a tecnologia que nós aplicamos na recuperação do licor negro, etc., é uma tecnologia que o Brasil merecidamente tem um protagonismo muito importante. A Suzano está à frente disso, como nós sabemos. Mas muito obrigado por trazer a madeira aqui. Eu lembrando que na Finlândia, vocês sabem que a Finlândia é a terra do Papai Noel. O Papai Noel é uma figura que surgiu no folclore porque tinha um velhinho religioso que levava lenha para as famílias na época do dezembro brabo, lá aquele inverno terrível. O Sidney está rindo, mas ele sabe que isso é verdade. E aí a turma lá recebia aquelas achas de lenha com alegria, porque era um presente. E esse velhinho que deu presente hoje virou o Papai Noel da Coca-Cola, mas não tem nada a ver um com o outro. Da Finlândia é isso. Viu, Sidney? Prazer te ver aqui. Bom, a gente tem aqui uma observação, pergunta do Tiago. Existem algumas certificações no mercado agro e de florestas que, para venda ao exterior, como Europa, Estados Unidos, Japão, há alguns padrões a serem seguidos, em específico, compensação de carbono, hidrogênio, etc. É uma observação, né, que talvez vocês possam pesquisar também essas certificações, né? Deixa eu adicionar nessa linha, Zilmar, uma coisa importante dessas últimas semanas. O Renova Bio é alguma coisa genial, muito importante, que o Brasil implementou, um fator
de maior sustentabilidade no processo. Genial, eu só vejo vantagens nisso, e é incrível que tenha passado vários governos, ainda está aí. Tem críticas, etc., mas é um programa em si muito importante. O RenovaBio, na sua evolução, no seu aperfeiçoamento, estará fazendo, dentro de uma cooperação muito rica com a Round Sustainable Biomass, um programa para certificação com guidelines internacionais da biomassa produzida. Quer dizer, aí não vai ser uma chancela que vai ser dada pelas regras do RenovaCal, não, vai ser uma regra internacional, vão levar 2 anos fazendo esse trabalho, vocês devem ter visto isso, que já está na imprensa, né? Mas um convênio entre uma instituição internacional relevante, eu acho que a sede estava na Suíça, até, né? Uma coisa assim importante, quando fala da sede na Suíça, já puxa vida. Então, está funcionando e vai fazer um programa, acho que todo mundo já está a par disso, né? Um programa para que a certificação que reforça o RenovaBio vai ser feita segundo regras internacionais também. Se eu puder só comentar aqui, Zilmar, a gente fez um projeto recente sobre essa questão de certificação, principalmente olhando para biocombustíveis, e dois tipos de certificação que a gente olhou mais foi o ISCC e RSB. Esses dois são bem relevantes para biocombustíveis e também até para o hidrogênio, né? Eles têm certificação para o hidrogênio não só de origem de eletricidade, do hidrogênio verde, mas também para hidrogênio de outras fontes, eles têm também para o biometano. Então, eles são 2 entidades que a gente estudou bastante por eles serem bem abrangentes nesse mundo de bioenergia. A biomassa, né, Luana, na produção de hidrogênio, já foi reconhecida de uma forma muito correta no marco legal que está evoluindo no Congresso Brasileiro, etc. E eles usam, no Ministério de Minas e Energia, uma expressão quase religiosa, que a escolha brasileira para tecnologias para a produção de hidrogênio tem que ser agnóstica, não pode ser muito submetida a um determinado credo religioso, não, tem que ser aberto a todos. Certo. O professor Sidney deixa aqui uma mensagem, né? Há alguma estimativa do potencial de cogeração para a indústria de madeira no Brasil? Vocês conhecem? Eu sei que a EPE no PDE trabalha mais o potencial técnico, mas ainda focado no setor sucroenergético. Não dá para usar os coeficientes técnicos da EPE porque eles são feitos para a cana, né? Então, eu fiz isso, senhor Sidney. por favor. Nos anos... Nossa, eu sou velho em cogeração, sou do tempo do PURPA, né? Public Utility Regulatory Policy Act do FERC americano. Quando começou, eu era e considero ainda professor de termodinâmica, e eu comecei a estudar esse assunto, admirado com a potencialidade. Os europeus davam muito valor a isso já nessa época. E eu fiz alguns exercícios muito simples de avaliação, usando o método alfa-beta que nós fizemos na época. Era um potencial significativo. Depois orientei umas teses de mestrado tratando de modelar o processo nos níveis de pressão de 3 e 12 quilos, etc., que o processo exige, e chegamos a números interessantes. Mas isso já tem 20 anos, se bobear. Nós precisamos refazer isso, né? Está na hora. O interessante, porque com a cogeração, né, se isso é um mercado interessante, ele pode se complementar e caminhar junto daqui a algum tempo com a parte sucrocolheira, né, com a parte da cana. É verdade. Verdade. Nós recentemente fizemos um trabalho que mapeava os locais onde era possível obter biomassa de uma forma geral, não só a madeira, e voltada para a produção de vapor industrial em caldeiras. Então, nós fizemos uma análise e olhava, por exemplo, a plantação de laranja, né? Laranja é uma coisa que a cada 20, 25 anos é renovada, que a produtividade cai, então é renovada aquele laranjal. E aí as árvores são picotadas, aquilo gera uma biomassa interessante. O próprio bagaço da cana, depois os resíduos da indústria de papel e celulose, né, quando é feito o processamento do eucalipto, fica ali as ponteiras, a casca. Então,
pessoa investimento a empresa chama Combio, não sei, eu acho que é associada talvez, tá? E o investimento foi feito por um fundo, para quem a gente trabalhou nessa empresa, isso é público, informação pública, fizeram um aporte lá de uns 300, 500 milhões de reais na Combio. Mas a Combio se especializou nisso, em olhar a biomassa e colocar caldeiras para produzir calor e vapor industrial com biomassa, fazendo todo o processo de originação até a venda por final. E então trabalhamos para eles com esses mapas, né? Hoje tem muitas facilidades de georreferenciamento, então, para levantar o potencial da biomassa, e a madeira certamente era um, e localização das indústrias que consomem vapor e calor industrial. Fazer uma espécie de matching, porque também existe uma distância máxima que você pode transportar isso, senão deixa de ser econômico, né? Então, a gente tentou levantar o mercado potencial para esse uso, vamos dizer, de vapor industrial a partir de diferentes biomassas. No norte do Brasil, por exemplo, era a polpa do açaí. O caroço, a polpa a gente usa. O caroço do açaí era uma biomassa disponível. Então, a gente olhou várias biomassas. E isso, então, é perfeitamente possível agora levantar informações, aplicar um modelo desse, georreferenciado, e fazer os cruzamentos. Rafael, muito legal saber disso, eu não sabia, porque o Celso tem certeza que está pensando nisso também. O uso de vapor na indústria é normalmente vapor de relativas temperaturas abaixo de 300 graus. E a produção de vapor numa temperatura e numa pressão superior, usando praticamente a mesma quantidade de combustível, é isso a cogeração, lhe permite produzir energia elétrica em condições muito competitivas. A beleza, o fascínio da cogeração está exatamente nisso. Então, se já tem mapeado uma demanda de vapor para fins industriais, pensa na indústria de alimentos, indústria têxtil, as indústrias que usam caldeiras a lenha, Itajubá está cheio disso aqui perto, são possíveis candidatos a futuros sistemas de cogeração, né? Dentro dessa lógica que o Chico estava pensando no setor papel e celulose, mas vale também para outras indústrias, a própria produção de suco de laranja, né? Eu quero ressaltar essa importância da madeira, porque eu abri com uma figurinha que eu confesso para vocês que eu estou nessa cachaça já faz muito tempo e eu fiquei impressionado quando eu vi que a Finlândia, meu Deus do céu, não é um país tropical, a Finlândia está usando mais lenha que petróleo, significativamente. Ela fez a transição energética. Nós, brasileiros, tão orgulhosos, tão convencidos que somos uma matriz energética 90% renovável, coisa e tal, mas vai ver o consumo de petróleo que nós temos. É muito mais importante que o consumo de energia de biomassa. Nós vamos aprender com os finlandeses, que vergonha, né? Mas aí eu comecei a ver, eu trabalhei na FAO um ano, já faz vários anos, e foi lá que eu descobri isso. Eu peguei um dado recente da Finlândia, eu peguei o sistema esse dado é absolutamente oficial da Finlândia, mas eu não tive tempo e cachimônia, para pegar uma expressão antiga, de ir na Suécia, porque a Suécia é uma situação igual. O consumo de energia de biomassa na Suécia, per capita, é muito parecido com o da Finlândia, e muitas vezes maior do que o Brasil. Como é que esses caras conseguem isso? Então, eles estão desflorestando toda a Escandinávia, são uns predadores da natureza. O quê? São todos países com pós-desenvolvidos, são países que estão muito bem de vida, né? E usando energia de biomassa. Ô, Celso, quero escutar você, desculpe. Não, eu só queria lembrar vocês que uma maneira prática de usar madeira com cogeração é aquela velha ideia do Coblitz, lembra, Gilmar? Ou seja, produzir eucalipto lá no Nordeste e, a partir da madeira, produzir etanol de segunda geração, etanol 2G. A gente sabe que o etanol 2G produzido a partir de madeira ainda não é competitivo para usar como combustível puro em motor flex, por exemplo. Mas está aí um outro desafio para a PSR, ou seja, se produzir no Nordeste, no litoral do Nordeste, madeira, para produzir etanol de segunda geração, etanol mais caro, mas se esse etanol for utilizado para produzir hidrogênio no porto europeu, pode fechar a conta. E aí será 100% cogeração. Excelente. Eu vou até aproveitar, Celso, e fazer uma pergunta aqui do Marcelo. Caso, que é nessa linha, né? Caso o atendimento à demanda europeia
o hidrogênio verde seja atendida pelo etanol, que seria convertido na Europa no hidrogênio verde, o etanol precisa ser de segunda geração, já que o continente europeu não considera o de primeira como sustentável? Acho que eu posso comentar inicialmente. A gente tem uma questão na União Europeia que os programas de governo que eles têm para hidrogênio renovável, o que eles chamam de hidrogênio renovável, eles chamam de hidrogênio renovável de origem não biológica. Então, eles têm alguns programas de governo que são específicos para hidrogênio produzido com energia elétrica que não seja de fonte biogênica, que não seja de bioenergia. Diga-se solar e eólica. E hidrelétrica, A solar eólica e hidrelétrica poderia, principalmente solar e eólica, e poderia vender esse hidrogênio, e esse hidrogênio entraria lá no que eles consideram como hidrogênio renovável. Mas, na União Europeia, eles têm alguns programas que são, de uma forma mais geral, para energia renovável, tudo. E aí eles têm os programas que aceitam também os biocombustíveis. E o hidrogênio, se ele for produzido a partir de etanol ou a partir de biometano, ele entra num conceito deles que é o conceito de biogás, que é um gás produzido de biomassa. Então, poderia ser o biogás que a gente chama aqui, pode ser também o hidrogênio. Então, o hidrogênio consegue ser vendido lá dentro e, para isso, ele só precisa seguir algumas regras, só que essas regras, o etanol de primeira geração já entraria. Então, tanto para a primeira geração quanto a segunda geração poderiam produzir esse hidrogênio considerado como biogás, e o hidrogênio entraria lá como uma energia renovável, e aí ele entra nos programas de governo para energia renovável, de uma forma geral, mas não entra no programa de governo específico para hidrogênio renovável. Então, tem um espaço, mas ele não consegue atender todo o mercado de hidrogênio na União Europeia. Entendi. Tem mais uma palestra? Perdão, o Leonardo está me chamando a atenção aqui. Não, eu acho que tem a palestra do Rafael, não tem? Do Rafael Kelman? Que a conversa foi tão boa que a gente... Me perdoe, Rafael. Não, Leonardo, a apresentação foi essa, a gente hoje quis focar Tá. Eu pensei que teria mais uma apresentação sua, eu falei para o Gilmar que estou preocupado com o tempo, que aqui no meio-dia... Não. Essa reunião está... Viu, Gilmar? Essa reunião está parecendo a reunião do CTC, o coordenador perde o controle. É que o papo é muito bom. O coordenador do CTC, Comitê Técnico Consultivo. É que o papo é muito bom. Eu só queria aproveitar aqui, só fazer um comentário de que, naturalmente, isso já foi falado aqui, essa ferramenta que nós desenvolvemos, que está em progresso, né? É um projeto que termina no final desse ano, não é isso? Nosso objetivo é, obviamente, contar com quem mais entende do assunto, que são vocês, para poder aperfeiçoar a modelagem ou incluir coisas que a gente não esteja vendo. Então, isso daqui eu convido, né, todos que tenham interesse de trocarmos, seja nessa ferramenta ou nesse segundo assunto que está surgindo, né, um pouco em cima da questão da cogeração com madeira, também nos provoquem para a gente ver se tem espaço de colaboração, assim como a Tevisa nos provocou com esse projeto de P&D e com o professor Horta, e nós nos juntamos e estamos trabalhando nesse sentido. Então, estamos abertos às questões que possam interessar os associados para cooperarmos com ela. Ótimo. Pois não. Eu queria... me desculpe, eu estou intervindo muito, eu devia escutar mais, mas, professor, é uma tristeza. Eu quero comentar com vocês algo que eu acho que é relevante. Não sei se vocês estão acompanhando, mas eu estou bastante envolvido acompanhando o fato do Brasil, na presidência do G20, no momento em que as Nações Unidas se sentem esvaziadas, os conflitos têm complicado muito essa questão internacional, o G20 tem sido um centro muito importante de compatibilizar políticas, determinar alinhamentos. A presidência anterior foi na Índia. A Índia criou um programa entre vários países para promover o uso dos biocombustíveis. Estão muito envolvidos nisso e foi iniciativa
reforçada pela presença do Brasil lá, com o embaixador André Corrêa do Lago, que fez isso acontecer. É muito bom o que está acontecendo na Ásia em torno de biocombustível. A Única tem colaborado nesse sentido, a Anfavea tem, mas há um shift nessa direção. Quem está ocupando a presidência do G20, que é 20 países, 70% do PIB global, é o Brasil esse ano. Num momento que talvez não seja o mais feliz da nossa política interna, mas o Itamaraty vem trabalhando muito bem, no meu modo de ver, o Ministério de Minas e Energia, e colocaram a bioenergia sustentável como um top priority, um dos temas importantes que os ministros de Minas e Energia dos países mais importantes do mundo, esses 20 países, vão discutir em outubro lá em Foz do Iguaçu. Estão tendo reuniões ministeriais. É um momento único. O Brasil colocou na pauta a importante bioenergia para todos os países. Alvissareiro isso. Então, tem uma gama de reuniões que estão se preparando os documentos. Semana que vem, aqui em BH, onde eu estou por acaso, por outro motivo, vai ter uma reunião com gente do mundo inteiro para ajustar as políticas, as medidas, os protocolos de certificação da sustentabilidade dos biocombustíveis, da bioenergia. Isso é absolutamente relevante. Estamos acabando de falar isso, a Luana deu alguns exemplos, nós estamos vendo que isso é interessante. E não surpreende, muitas vezes essa certificação escondem objetivos que não são os mais legítimos. Por exemplo, tem um grupo de pessoas no mundo, um grupo de pessoas importantes, que diz que bioenergia tem que ser feito com no food crops, com produtos da agricultura que não são alimentares, porque é importante mesmo produzir alimento. É uma coisa torpe, né? Na verdade, o que nos interessa é você estar usando terra, estar usando água, estar usando recursos de uma forma equilibrada para produzir alimentos também, mas vai dizer que a cana não pode servir para produzir, porque a cana serve para fazer açúcar. Então, só pode se produzir açúcar. Quem falou essa estupidez foi Fidel Castro. Por conta disso, Cuba nunca produziu biocombustível. Uma coisa ignorante, me perdoe, pode ser um bom homem, mas meteu Cuba numa crise energética que não sai até hoje, né? Então, esse assunto vai ser discutido na semana que vem, tentando mostrar que existem regras racionais, consistentes, e o Renova Bio tem avançado nisso. Quer dizer, o Brasil, de novo, está oferecendo um programa para o mundo. Vamos ficar atentos a isso, porque isso tem a ver também com a qualificação com a bioenergia, tem a ver com o CBAM, tem a ver com todas essas coisas. Obrigado por lembrar, professor Horta, até na semana que vem a COGEN estará presente nessa discussão do G20 aqui, junto com o Newton Duarte, até por esse motivo que nós pedimos a substituição da reunião que estava marcada no começo da semana, mas para o meio da semana que vem, nossa reunião do livro. O Newton vai estar em Belo Horizonte também? Vai estar nessa discussão. Nossa Vocês estarão juntos. Todo mundo em Belo Horizonte, então. Não vai ter pão de queijo suficiente. Cuidado com os botecos aí, hein? Eu estou aqui, né? Eu estou aqui esses dias. Tá certo. Leonardo, uma última pergunta aqui do André e a gente encerra porque nosso horário. O André pergunta. Oi? Acho que só o Celso queria fazer algum comentário, Zilmar. Celso, perdão. Não abaixou a mão ou deixou a mão levantar? Não, desculpa, eu já era sobre o CTC, já tá falado. Tá bom. Perfeito. Obrigado. Então, o André pergunta, pensando em ampliar essa bioenergia em médio prazo, como vocês veem, ou se vocês estão pesquisando, né, novas variedades do tipo cana-energia no futuro para ampliar a produtividade? Você está no escopo aí do P&D, mas, enfim. Deixa eu ajudar. A cana-energia é alguma coisa promissora. Nós aperfeiçoamos a cana ao longo de alguns séculos em cima de uma variedade que era a cana officinalis, né? E buscando sempre a maximizar o açúcar, diminuir a fibra para facilitar o processamento, etc. E mais recentemente, foi no Porto Rico, começaram a fazer um processo contrário, maximizar também a fibra simultaneamente ao açúcar, com produtividades muito elevadas, e conseguindo valores até de 200, 250 toneladas por hectare. É uma coisa muito alvissareira, um desafio para a indústria, porque as moendas já não trabalham com a mesma nível de extração,
Mas eu estou entre aqueles que entendem que a cana do futuro vai ser uma cana com mais fibra mesmo, exigindo mais no processo e com maior produção de energia. Então, a cana deixa de ser uma cana de açúcar e passa a ser a cana-energia. Tem experimentos em curso no Brasil com resultados interessantes. Eu diria que são os inícios de um processo de aprendizagem, né? Quando nós começamos a montar esse programa, a gente tinha uma área, e essa área dava uma produção de cana, e essa produção de cana ia nos diferentes processos. Aí eu falei, gente, esse negócio está complicado demais. Vamos colocar aqui uma certa quantidade de cana para processar, vamos deixar a terra. Mas para fazer a introdução disso, né, Luana e Rafael, vai ser simples, quer dizer, é só dizer que eu produzo mais, que eu tenho mais fibra, que eu tenho mais palha. Hoje em dia, a gente já tem, quem acompanha a indústria sabe que a introdução da colheita da cana verde, sem queimar, aumentou já, com a chamada impureza vegetal, o teor de fibra em 4%, 5% em algumas usinas, né? Então, nós estamos aí com uma expansão da oferta de biomassa sólida, o que é claramente a favor da cogeração, né? Tem lá, né, a Luana já respondeu essa pergunta, quer dizer, nós, no modelo atual, chega a cana com fibra e açúcar e chega a palha também, se a gente quiser, né? Não vai ser difícil fazer isso que o André está sugerindo. Mas eu sou entusiasta da biomassa, liga no celular, a cana é um vegetal maravilhoso, mas eu concordo que tem muitas coisas para a gente descobrir. Nesses dias que eu estou aqui em Belo Horizonte, eu conversei com o pessoal da Macaúba, né? Fazer biodiesel de soja é uma coisa interessante, nós temos área plantada, temos produtividade, produz proteína animal, etc., se integra bem, né? Agora favorece o milho da safrinha, está muito bem. Mas a produção de óleo vegetal de palmáceas, isso é coisa que pode ser feito em um país como o Brasil, não vai ser finlandês que vai ensinar a gente, é muito interessante. Você produz, na verdade, 10 vezes mais óleo por hectare do que na soja, né? E eu estou trazendo até, está aqui na minha bagagem, uma macaúba, né? Um pouquinho macaúba, que é a cronome aculeata, que é uma planta que a gente não conhece direito onde é que ela dá, a fenologia, a resposta à irrigação, as doenças que acomete, mas já tem 3 cultivos comerciais promissores aqui em Minas Gerais. O fato é que o futuro para a bioenergia é brilhante, né? Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês hoje, aprender aqui alguma coisa e encontrar amigos aí, pessoas que eu respeito muito, né? O Sidney, o Celso e outros aqui. Prazer, Zilmar. Obrigado. E antes de só complementando, antes de fechar, um rápido complemento, que sim, é perfeitamente possível, né? Esse modelo ele é completamente flexível. Sim. Sobre que processo você vai considerar e sobre que insumos. Então, se a cana vai ser mais fibrosa, vai ter mais conteúdo de açúcar, então são parâmetros que você faz uma sensibilidade, você pode até avaliar como que impacta, né, no resultado, em termos de produtos finais, você ter a cana do tipo A, B ou C. Então, é perfeitamente possível fazer esse tipo de avaliação. OptiBio 2, tá certo, 3, 4. Olha, eu vou trocar as minhas palavras finais por uma pergunta. Eu passo Quem nunca viu um coquinho de macaúba é isso daqui. É. E é bonito, hein? É bonitinho, né? Tá certo. Vou trocar a minha palavra final por uma pergunta, aí eu passo para o Leonardo e a Biogás fazer o fechamento. A minha pergunta é de um principiante que está começando a estudar hidrogênio. Eu não vi lá rapidamente, posso estar enganado, no diagrama que a Luana apresentou, eletrólise com bagaço, produzindo hidrogênio. Por quê? Não é possível, tecnicamente, não é viável, não vai entrar no modelo. Eu só vi reforma de etanol e reforma do biogás. Isso foi só uma questão de, na hora de colocar no slide, acabou se perdendo, mas está no modelo, sim. Já está no modelo daqueles processos. O que não dá são processos térmicos, fazer um gás de síntese e separar o hidrogênio do gás de síntese. Eu diria que está com um TRL, uma maturidade tecnológica muito baixa ainda, 2, 3. Mas a Luana tem razão, tem lá eletrólise e reforma de biometano e etanol.
É que não tem lá no slide, então, mas é possível, até porque a gente vai ter talvez uma geração excedente nos próximos anos, né? E com esse setor elétrico um pouco incerto em termos de longo prazo, é possível eu pegar essa oferta estrutural de energia elétrica gerada a partir do bagaço e fazer hidrogênio, correto? Com certeza, sim. Não, só para... Aliás, eu tinha feito uma pergunta para a Luana se aquele slide cobria todos os processos, né? Se teria a totalidade de processos. Porque não cabe, né? Ela falou, não, eu peguei alguns, então a eletrólise não está lá, e tem alguns outros talvez também não estejam, porque a quantidade de processos não caberia num slide só. Tá bom. Então, a gente... Então, tá certo. Obrigado, Rafael, Luana, professor Horta. Em nome da Única, só tenho a agradecer e aos presentes online e fisicamente. E passo a palavra aqui ao Leonardo e à Biogás para fazer o encerramento. Parabéns pelo evento. Valeu. Muito obrigado, Zilmar. Também agradecer novamente aí, como o Zilmar disse, um time de peso. Professor Horta, Luana, Rafael Kelman. Também agradecer aqui a presença do professor Sidney, Celso Prochner, todos os demais presentes aqui. Também aqui na Cogem, nós vamos agradecer aqui a Congás, a Nádia, Leonardo, ao Marco da Zinga e a Maria Clara da Biogás. E também relembrá-los que essa apresentação será disponibilizada aos senhores em breve, e também o link do vídeo do nosso webinar será disponível a todos vocês. E também fazer o último lembrete, no dia 4 de junho, pela manhã, nós teremos uma discussão aqui, juntamente com a Cogem Única, a Biogás, sobre os sistemas de bateria e armazenamento, que acho que o Wilson, da Cocal, comentou aqui. Também tem bastante interesse aqui, comentou no começo. Mais uma vez, muito obrigado a todos, e passo aqui a palavra para Maria Clara, da Biogás. Eu também queria agradecer ao professor, a Luana e o Rafael. Foi muito interessante todas as apresentações. Estou aprendendo muito. Ultimamente estou numa fase de ouvir muito mais do que falar, porque estou no processo de aprendizado aqui dentro de todo esse processo. E eu queria pegar a oportunidade de puxar a sardinha para o lado da Biogás aqui, que semana que vem em BH também vai acontecer o circuito Biogás nos Estados, que vai ser lá em BH. A gente escolheu fazer justamente por conta da reunião do G20. Então, quem estiver lá pelo G20, dia 28, na próxima terça-feira, vai estar acontecendo o circuito, que vai ter a presença de várias autoridades lá para discutir sobre o biogás e biometano. Então, fica o convite para todo mundo. Depois eu posso enviar o link de inscrição com mais detalhes.